Às margens da Baía de Guanabara, a Orla Conde ocupa um trecho de 3,5 km e liga dois espaços do centro do Rio que não faziam parte de muitos roteiros turísticos antes da revitalização. Entre um ponto e outro, diversas atrações turísticas e históricas fazem desse passeio um momento único. A arborizada área de lazer reúne praças revitalizadas e revela ângulos diferentes de prédios históricos do centro e também da Baía de Guanabara. No guia turístico de hoje, eu vou mostrar uma parte desse trajeto que só é possível fazer a pé. Venha comigo nessa caminhada entre a Praça 15 e a Praça Mauá, o Boulevard Olímpico. E para contar um pouco das curiosidades desse passeio, eu estou aqui com o professor Milton Teixeira, que é professor de História, guia de turismo, vai falar um pouco. Podemos começar aqui pela Praça 15, que tem muita história, né, professor? Com certeza, são mais de 400 anos de história. A Praça 15 ela começa com um larguinho muito tímido em frente à Igreja do Carmo, no início do século XVII. Depois, com os aterros, ela foi ganhando espaço e acabou se tornando uma espécie de cartão de visitas da cidade do Rio de Janeiro. Aqui foi construído o Paço, em 1743, um dos chafarizes mais antigos da cidade, o chafariz do Mestre Valentim, inaugurado em 1789, que fornecia água não só à cidade, como aos navios, como também diversos prédios históricos, como a Igreja da Hortência do Carmo, o Arco do Teles, a Estação das Barcas, que está aqui desde 1835, e monumentos como o de D. João VI ou do Almirante Negro João Cândido, como também o Marechal Osório. Praça 15 era o local onde tudo acontecia nos séculos 17, 18 e 19. Não podemos esquecer também do Palácio Tiradentes, né? Com certeza, se bem que ele fica mais o fundo para aqui, né? A frente dele é para a Rua 1º de Março, que era uma rua mais importante naquele tempo, era a antiga Rua Direita e, acredite se quiser, era a beira-mar no século XVI. Se o mar não tivesse sido tão recuado, o Palácio Tiradentes estaria dentro d'água. Professor, depois da Praça 15, parada obrigatória aqui nessa rua que tem tanta história. Sim, a Rua do Ouvidor é a rua com mais história aqui dessa região. Era a Rua das Novidades, foi a primeira rua de pedestres em 1828, a primeira rua a ter luz elétrica em 1890, a primeira rua a ter iluminação a gás em 1854, a primeira rua a ter um telégrafo em 1856, a primeira rua a ter um telefone em 1877, a primeira rua a ter um cinema em 1897. A rua tem até hoje prédios tradicionais, como esse restaurante, o Rio Bingo, que é da época do Império, era frequentado pelo Barão do Rio Branco e onde surgiu o primeiro prato carioca, a sopa Leão Veloso, criada pelo embaixador Leão Veloso. Bancos de madeira, decks e calçadões nos convidam a sentar, dar uma pausa na correria do dia a dia e apreciar as belezas da cidade maravilhosa. Ao chegar na metade do caminho, o que não falta são atrações culturais. Com a entrada franca, o Centro Cultural dos Correios, o CCBB e a Casa França Brasil abrigam diversas exposições. No Centro Cultural da Marinha, além da visita, é possível fazer um passeio de barco pela Baía de Guanabara. Realmente é uma área assim com uma grande oferta de atrativos da área cultural. É uma atração para toda a família. E aqui essa área aqui é muito agradável, né? Você vê as pessoas passeando, uma área livre no centro, como você não via facilmente no passado. No mais, é um lugar bastante agradável, é um boulevard para você passear, flanar, como se falava, como o João do Rio falava. Flanar quer dizer passear despreocupadamente, sem pensar em horário, sem pensar em nada assim, só apreciando as belezas da cidade, que normalmente não vemos por estar tão apressados aqui no centro. Chegamos na metade do caminho, aqui é a icônica Pira Olímpica e a Igreja da Candelária.
Exatamente. A Igreja da Candelária, obviamente, é o monumento mais antigo. A igreja foi fundada em 1609 por um casal de espanhóis, Antônio Martins e Dona Leonor Gonçalves. Mas não era essa igreja bonita, não, era uma igreja pequenininha. Essa que você está vendo aí foi iniciada em 1775 e levou mais de 120 anos em obra. Só foi inaugurada em 1898. Olha bem que coisa, hein? Bastante tempo. Bastante tempo. Já a Pira Olímpica é uma lembrança muito agradável das Olimpíadas de 2016. Ela era acesa na ocasião e era uma antiga tradição, né, que vinha desde a Grécia Antiga, quando se acendia o fogo olímpico em homenagem ao deus Apolo e que ficava aceso durante todo o período de realização dos jogos. E aqui à nossa frente é a Ilha das Cobras, onde esteve preso o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, numa cela que ainda existe. E a capela que ele fazia as orações ainda está de pé, a Capela de São José, fica lá no topo do morro. É muito interessante. Aqui também tem o quartel do Corpo de Fuzileiros Navais com seu portentoso museu, que é espetacular. Vale a pena conhecer, viu? Poucos cariocas se atrevem a ir à Ilha das Cobras, talvez por achar que aquilo ali é proibido, mas na verdade é aberto à população. Mais à frente, chegamos em um ponto do trajeto que antes das obras para os Jogos Olímpicos do Rio era fechado ao público. Na área militar controlada pela Marinha do Brasil, é possível ver parte do Mosteiro de São Bento e o prédio onde ficava o antigo Arsenal de Maria do Rio de Janeiro. Caminhando mais um pouco, avistamos a Ponte Arnaldo Pinto da Luz, que foi o local de desembarque do Príncipe Dom João, em março de 1808. Do outro lado da Bahia, podemos avistar o suntuoso edifício da Ilha das Cobras. Aqui nosso passeio vai terminar em grande estilo. Vindo lá da Praça 15, aqui é a porta de entrada da Praça Mauá. Acaba o espaço militar da Marinha e aqui você tem o Museu de Arte do Rio, Museu da Manhã, Mosteiro de São Bento. É uma área muito rica. A praça, depois da remodelação, ficou com 6 vezes o tamanho original. Tirou-se a feia perimetral, a frequência ruim que tinha por aqui desapareceu como que por milagre e os prédios foram recuperados, né? Eu me lembro ainda do prédio da antiga Capitania dos Portos, foi recuperado, transformado no Museu de Arte do Rio. O Museu da Manhã, que ficou pronto em dezembro de 2015, foi um marco na história da arquitetura da cidade do Rio de Janeiro, do arquiteto Santiago Calatrava. E aqui você tem alguns marcos antigos. Tem desde esse prédio branco aqui, que é do século XVIII, você tem o edifício à noite, que é o primeiro arranha-céu da cidade, inaugurado em 1931 e que sediou por 70 anos a Rádio Nacional. E do lado o Centro Empresarial Internacional Rio Branco, o primeiro prédio computadorizado do Rio de Janeiro. E o bonito edifício do antigo Touring Club, hoje Pier Mauá, que é onde saem os turistas que vêm nos transatlânticos. Esse prédio de 1926 e tem ali a torre do rádio, né, escondida pelo relógio. Professor, o nosso passeio vai chegando ao fim, com o Museu da Manhã ao fundo. Eu espero que numa manhã bem próxima a gente possa voltar aqui, esse lugar esteja preservado, esse passeio ainda abrigue muitas famílias, muitas pessoas, visitantes, turistas, que a gente possa preservar nossa cidade. Com certeza, o Rio de Janeiro não é apenas uma cidade bonita, ela é um patrimônio cultural da humanidade e é dever de todo mundo zelar por esta terra, fazer com que cada vez conquistemos mais espaços, pois o Rio é muito bonito para ficar na mão de poucos. Tem que ser de todos. Obrigado, professor. Obrigado, até a próxima.